o ponto-chave para você entrar na faculdade a 3 meses da prova do Enem. Olá, seres de Poeira Cósmica, bem-vindos ao canal do professor Carlos Vitorino. Aqui eu te ajudo a entrar na faculdade dos seus sonhos sem precisar dominar todos os conteúdos da prova do Enem. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o ponto-chave para você, a 3 meses da prova do Enem, conseguir entrar na faculdade. Primeiro, eu acho mais importante de tudo que você saiba exatamente o que é a prova do Enem, para você não confundir com outros tipos de prova. Por exemplo, provas que você está acostumado e que não são iguais à prova do Enem. As provas que você viu durante o ensino médio inteiro. Você, se ainda está no ensino médio ou está num cursinho para vestibular e passou obrigatoriamente pelo ensino médio, você deve lembrar das provas bimestrais, trimestrais, aquelas que cobravam o conteúdo daquele bimestre ou daquele trimestre. Na maioria dos colégios, você ainda recebe, antes de fazer a prova, quais são os conteúdos que você deve revisar para a prova. Isso é feito com a maior das boas intenções, é óbvio. Seu professor, os coordenadores, a direção do colégio quer que você consiga passar de ano. Só que isso não dá muito certo se a gente pensar em você se acostumar com isso e achar que vai conseguir isso também para fazer a prova do Enem. Eu acho que você tem que agora entender que não é possível eu te dizer, ou qualquer outra pessoa chegar para você e falar quais são os conteúdos que vão cair na prova do Enem, de todas as áreas do conhecimento, antes de você fazer a prova do Enem. Você deve ter visto lá no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, várias pessoas falando, olha, isso aqui sempre cai na prova do Enem. Eu acho que matemática até dá para forçar a barra e dizer que tem vários conteúdos que se repetem sim, mas nas outras áreas, falar para você que, com certeza vai cair na prova domingo isso. Já vi gente de portal grande aí de educação falar 3. Olha só, esses 3 temas vão aparecer na prova do Enem de Química. Tô puxando a sardinha pro meu lado, que eu sou professor de Química. E aí, a pessoa que está desesperada, não sabe o que estudar, quer aquela tábua de salvação para conseguir fazer a prova, vai estudar na semana da prova exatamente aqueles 3 conteúdos. Ela, de repente, estudou o máximo que ela podia para aprofundar esses conteúdos e, na prova, só caiu um dos 3. Imagina, só 1/3 daquilo que ela realmente estudou na semana apareceu na prova. Isso é ruim de várias maneiras possíveis. Até do ponto de vista emocional, porque você chega na prova e várias coisas que você não estudou naquela semana apareceram. E aí você, até nas questões que poderia fazer, sabendo que domina o conteúdo, fica nervoso, dá branco e acaba jogando fora o trabalho de um ano inteiro. Para de acreditar nesses falsos profetas pedagógicos. Ninguém sabe exatamente o que vai cair na prova do Enem. Por quê? Porque senão essas pessoas não botariam a cara aí mostrando, elas estariam com certeza mascaradas, falando com codificação de ponta a ponta e vendendo essa informação no mercado obscuro da internet em Bitcoin. Já vazou, inclusive, o gabarito do Enem uma vez e a prova foi cancelada. Por quê? Porque ninguém vai sabendo o que cai na prova. Eu tive uma vez uma experiência com os meus alunos lá no Rio de Janeiro. Eu, neste momento, não estou no Rio de Janeiro, mas dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou do Rio. A galera estudando alucinadamente na semana da prova de redação, porque um cara famosinho, ele divulgou o seguinte, os 100 possíveis temas que podem aparecer na redação do Enem, na semana da redação do Enem. Então ele tinha uma certa autoridade e essa galera ficou alucinada querendo tentar fazer o máximo de redações possíveis em relação àqueles temas. O que o cara fez? Na boa, ele chutou. Se ele chega e fala, olha, eu acho que esses 3 temas são fortes para aparecer na redação esse ano do Enem. Eu acho válido você tentar fazer esses 3 temas durante a semana da prova de redação. Mas o cara falou 100. 100. Ele é um... Não tem nem palavras para falar. Ele literalmente chutou e a probabilidade de ele acertar de repente seria muito maior, já que ele falou 100. Então, de repente, aparece alguém, olha os 200 possíveis. A probabilidade dessa pessoa acertar o tema é maior ainda. Por isso que você não pode ficar desesperado e jogar o trabalho que você teve, não o ano inteiro da prova do Enem, mas o ensino médio inteiro, porque o Enem é o exame nacional do ensino médio. Cai em coisas que você viu no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano.
Se você está no cursinho para vestibular, você está vendo isso de novo. Cai, inclusive, coisas de matemática, principalmente, do ensino fundamental. Nono ano, no oitavo ano. E você já viu isso repetidas vezes. Você já incorporou isso, você não acredita em você mesmo. O problema é que a prova do Enem, além de você não saber previamente quais são os conteúdos que vão cair, você não é medido exatamente pela quantidade de conteúdos que você sabe. A prova do Enem, ela pode ser até conteudista, porque obviamente tem conteúdo, mas ela não te cobra da maneira tradicional, que são as respostinhas que você vai dar. Olha, calcule a área do triângulo abaixo. Quanto dá o valor da massa de carbonato de cálcio na reação com tantos gramas de não sei quem? Isso aí são perguntas bem objetivas na formulação do comando da questão. A prova do Enem, ela é medida em habilidades. Dentro de uma competência, ou seja, você conseguir fazer alguma coisa, existem habilidades que tornam aquilo possível. O Enem analisa essa sua habilidade de poder resolver situações, problemas geradas na prova. Por isso que a prova do Enem é extensa. Ela tem vários textos de contextualização, enunciados que fornecem dados que você vai acabar utilizando para fazer a resolução. E o comando da questão nem sempre é claro para a maioria dos estudantes, porque justamente faz o uso de uma capacidade cognitiva que a gente fala maior do que você está acostumado, que normalmente é o indique, justifique, identifique, explique. O Enem gosta de fazer associações, de maneira inclusive interdisciplinar. Tem gente que fica perdida, pô, essa questão de biologia ou de química? É de física ou de química? Por isso que, se você não tiver um contato com a prova do Enem antes de fazer a prova do Enem, você vai ter uma grande surpresa no dia da prova, porque você vai se deparar com uma prova que você não está acostumado. Fruto, inclusive, do modelo educacional que você tem já desde que você estava lá no ensino fundamental. Você não foi preparado devidamente para a prova do Enem. E aí fica esse atropelo no terceiro ano para tentar te fazer simulados estilo Enem. Mesmo que você faça um simulado estilo Enem, é muito difícil você ter a preparação melhor possível para fazer a prova do Enem. Porque embora os professores se esforcem para fazer questões estilo Enem, e até conseguem fazer questões estilo Enem, não é a questão da prova do Enem. Por quê? Porque a prova do Enem, ela não é feita com questões inéditas. Ah, como assim? Eu posso encontrar algum lugar? Não, você não pode. O seu professor, de repente, ele faz questões inéditas para sua prova bimestral ou trimestral. Ninguém viu aquela questão antes. Então ele colocou na sua prova, você fez. E ele espera que você acerte. Ou erre a questão, ele corrige de acordo com isso e te dá uma nota. Na prova do Enem, existe uma calibração das questões antes delas serem aproveitadas para a prova. O INEP, ele faz um banco de questões. Os professores são contratados para fazer questões no país inteiro. Essas questões vão para o INEP, elas precisam ser testadas, elas precisam ser validadas. Por quê? Porque elas têm que ter um grau de complexidade para entrar na régua de proficiência que vai para a prova do Enem. Para saber qual é a questão mais fácil, qual é a questão mais difícil da prova, e entre as duas, terem as outras questões. E essas questões vão recebendo pontuações. Mas quem faz essas questões? Normalmente alunos do primeiro período de faculdade, porque eles acabaram de entrar na faculdade, então eles têm muito tranquilamente a matéria do ensino médio na cabeça e eles podem tranquilamente fazer a prova e dar justamente essa validade para as questões, para a gente entender que tem questões que devem ser colocadas na prova numa certa quantidade. Imagina eu colocar questões aleatórias sem testar antes e a maioria é difícil ou a maioria é fácil demais. Não, tem que ter uma coisa mais separada. Existe uma porcentagem ideal de questões fáceis, médias e difíceis. Por isso a importância de pré-testar. E até porque, se essas questões não forem validadas de maneira correta, os distratores não forem bem calibrados também, ela não pode entrar dentro da TRI, que é a teoria da resposta ao item, que é diferente da teoria clássica dos testes, em que você faz uma questão, acertou a questão, ela vale um ponto. Com a TRI, não. Essa calibragem inicial, de acordo com a sua coerência pedagógica na prova do Enem,
vai dizer se a questão vale mais ou menos para você. Isso é um papo para outro vídeo. Então, para eu não me alongar aqui, você já me segue, se inscreve aqui, porque você vai ter acesso a conteúdo relevante. Eu vou poder te mostrar isso num próximo vídeo, que é mega ultra super importante. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que o ponto-chave que eu te prometi no começo do vídeo, para você conseguir entrar na faculdade a 3 meses do Enem, é que você, nesse momento, obrigatoriamente inclua na preparação para chegar na prova do Enem, fazer as provas anteriores do Enem. Não adianta você se entupir de conteúdo agora e não ter um contato com a prova do Enem. Por quê? Porque a prova do Enem é gigante, ela cansa. Se você não estiver preparado para ela, fica difícil você sobreviver literalmente à prova do Enem. Por isso que eu acho que cabe tranquilamente você separar um espaço para fazer uma vez por semana. Ou seja, escolhe um dia na semana, vou fazer a prova do Enem de 2023. Primeiro dia de prova eu faço essa semana. Vou separar 5 horas, 5 horas e meia, igualzinho que você teria disponível de tempo para fazer a prova do Enem, para fazer ela aí na sua casa, num lugar tranquilo, que você não seja interrompido, para justamente simular o que você faria na prova. E aí você vai fazer isso na outra semana para o segundo dia de prova. Você fechou? Uma prova do Enem. Você vai fazer isso enquanto der, até chegar lá na prova do Enem. Por quê? Porque você vai ver que dá para melhorar. Normalmente as pessoas que nunca fizeram isso, quando pegam, sentem uma dificuldade tremenda. É muito melhor sentir essa dificuldade agora do que sentir no dia da prova e botar o trabalho do ano inteiro por água abaixo. Por isso que as pessoas perguntam, mas eu não vejo utilidade nisso. Agora não. Você só vai ver depois e vai se arrepender que de repente você vai fazer um outro ano de cursinho. Você vai ter que fazer cursinho se você saiu do ensino médio. Tem muita gente que fica na paranoia, mas o curso que eu quero é muito disputado. Não dá para passar de primeira. Quem disse que não? É só você começar a usar as estratégias corretas. Por isso que essa é a melhor estratégia que eu posso te dar agora, 3 meses da prova do Enem. Por quê? Porque você já tem uma bagagem gigantesca de conteúdo. Eu sei que você fica sempre na dúvida, caraca, eu tenho que estudar mais e mais. Só que você não precisa, nesse momento, aprofundar nada. A prova do Enem, ela cobra de você coisas básicas de um número muito grande de conteúdos. Se você não sabe ainda o básico da maioria das coisas que estão lá, na matriz de referência do Enem, do que você tem que ter de habilidade e do conteúdo programático, aquilo que é cobrado de cada uma das disciplinas, eu acho que é perda de tempo se aprofundar alguma coisa. Porque vai que você aprofunda vários assuntos que não aparecem na prova. E você não sabia nada ou muito pouco dos outros assuntos que apareceram. O melhor, ao invés de restringir, é aumentar ao máximo esse leque que você tem para acumular conteúdos. O básico. Porque se você fizer isso, você consegue começar a desenvolver uma questão. Eu sou, como eu falei, professor de Química. Vou puxar a sardinha para o meu lado, Ciências da Natureza. Física, inércia. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Começar o movimento é mais complicado. Mas se ele já está em movimento, é mais fácil continuar o movimento. Isso quer dizer que se você não sabe nada do assunto, começar a questão fica difícil pra caramba. Mas se você sabe o básico do assunto, você não está perdido, você começa a fazer associações com o que está disponível ali para você consultar o texto base, aí os distratores que aparecem, começa a dar uma noção, uma ideia, e você começa a juntar as informações. É muito melhor ter por onde começar do que começar do zero. Por isso que divide o tempo agora. Ao invés de aproveitar todo o tempo disponível que você tem para aprofundar assuntos, vê o que você não sabe nada, começa a saber o básico disso e arruma um tempo para fazer essas simulações do Enem. Você começa a entender onde é que você pode, de repente, ir mais rápido, onde é que você trava, qual área do conhecimento que você vai gastar mais tempo para poder conseguir passar pela prova inteira sem, no final, ficar desesperado chutando porque não deu tempo de chegar nas questões. E, de repente, é uma questão fácil que você deixou de fazer e a TRI, que a gente vai discutir depois, vai te derrubar. Por isso que, mais uma vez, o que eu indico para todos os meus alunos, e eles veem o resultado disso quando chegam na prova do Enem, começar a fazer as provas do Enem. Eu acho que dá tempo suficiente de fazer mais do que isso, mas o que eu te proponho é fazer pelo menos as 3 mais recentes. Ou seja, 2024, 2023, 2022. Só toma cuidado que 2022, que foi uma prova meio atípica, ela foi muito acima do nível das outras provas. Tanto é que a média caiu bastante nesse ano.
Mas eu acho que vale você, para se preparar, fazer essas provas. Ah, mas eu já fiz todas as provas. De repente, você acha que já fez a prova, mas você fez de qualquer maneira, sem se atentar em como você pode melhorar. A proposta é essa: como é que eu posso melhorar? O que eu tenho que fazer para melhorar fazendo essas provas? É você identificar exatamente quais são seus pontos fracos. Se é a leitura, se é entender o comando da questão, se é entender os distratores, dominar o tempo, para aí sim você não ficar nervoso daquele maldito branco, justamente por ter ficado nervoso. O que eu posso te garantir é que, semana a semana, se você realmente se dedicar fazendo isso, você consegue ver uma evolução. Você consegue ver que dá para passar pela prova inteira sem chutar aleatoriamente. Você começa a perceber que algumas questões são bem parecidas em relação a como devem ser feitas. Por quê? Porque a maneira de fazer a prova do Enem ela é bem padronizada para as questões serem aprovadas pelo INEP. Os distratores acabam se repetindo e você começa a pegar essa manha. Opa, isso aqui já apareceu em outra prova. E principalmente, os conceitos que você deveria saber, eles acabam aparecendo ali nos distratores. O cara coloca lá nas opções de resposta, por exemplo, fotossíntese, respiração celular, reações de oxidação, reações de redução, são termos que você deveria conhecer para saber se aquilo está certo ou errado. Questões de conceitos são questões bem fáceis, por isso que você vai começar a ver aqueles que se repetem mais e caberá ou não uma revisão se você não souber esse tipo de conceito. Ou seja, fazer a prova do Enem te ajuda até a reforçar quais são os conteúdos que você precisa revisar. Sem essa paranoia de você pegar qualquer conteúdo aleatório e ir estudando o máximo que você puder, sem focar no que você realmente precisa. Eu tive uma experiência quando, em algum momento da minha vida, eu estava meio de saco cheio e falei, vou fazer concurso público. Virei um concurseiro. A galera que faz concurso público, ela não pensa se eu vou passar. Ela pensa quando eu vou passar. Porque ela sabe que a cada preparação que ela faz, ela está mais próximo de entrar lá no concurso público que ela quer. E as provas de concurso público são feitas por bancas diferentes. Quando o governo fala, vai ter o edital do concurso tal, só comunica, nenhum cursinho preparatório de concurso público abre turma. Por quê? Porque eles têm que saber primeiro qual é a banca examinadora. Bancas diferentes que fazem a prova do concurso público, elas têm vieses diferentes. Elas cobram as mesmas coisas de maneiras diferentes. A prova é feita totalmente diferente. Por isso que eles esperam a determinação de qual vai ser a banca para aí sim chamar o professor especialista nesse tipo de banca. É aí que o aluno vai se preparar. E tem muita gente que fica em casa estudando conteúdo e espera justamente abrir a turma do cursinho de concurseiros, de só simulados. O cara pega as questões antigas para fazer, o professor corrige e vai dando as dicas de como fazer aquele tipo de questão. Se você, por exemplo, já fez vestibular, viu que a prova do Enem ela é totalmente diferente das outras provas que você fez, de faculdades que ainda tem o exame separado. Por exemplo, em São Paulo, se você pegar a prova do Enem, é totalmente diferente da prova da FUVEST, totalmente diferente da prova da Unicamp, que é totalmente diferente da prova da USP. As quatro são diferentes entre si. Por isso que para você se preparar de maneira adequada, você tem que saber a prova que você vai fazer. Para eu terminar, uma analogia simples. Se você fosse o técnico de um time de futebol que chegou à final do campeonato mundial interclubes, você vai chegar na final sem saber o esquema tático do outro time? Você não vai se preparar? É óbvio que todos os jogadores são profissionais. Eles dominam o conteúdo. Eles sabem chutar, dar passe, marcar, mas eles podem ser muito bons nesses fundamentos e na hora do jogo tomar um baile do time adversário. Por quê? Porque o time adversário botou um esquema tático que eles não conheciam e ficaram perdidos. A maneira de enfrentar o time muda. De repente é totalmente diferente o esquema que o técnico tem que colocar da semifinal do time que ele jogou para o time que ele vai enfrentar na final. Por isso tem gente que tenta infiltrar um espião lá no treino do outro time para saber o que está rolando, para poder alertar como vai ser o esquema de marcação, qual é a melhor maneira de atacar o time adversário. Você está deixando de conhecer o seu adversário. Você vai enfrentar o inimigo e não sabe nada sobre ele? Está mais do que na hora de você começar a fazer as provas antigas do Enem. Essa é a melhor dica que eu posso dar para começar uma preparação decente há 3 meses da prova do Enem. Então é isso. Se você gostou, dá o like aqui, se inscreve, que eu vou trazer conteúdo relevante para você conseguir entrar na faculdade dos seus sonhos ainda esse ano.